Boa noite, igreja. Que bom vê-los novamente aqui. Eu estava chegando e vi tantos carros lá, então eu falei, poxa vida, hoje eu vou ter que fazer 2 sessões. Depois a irmã Zilda me falou ali o motivo, por enquanto, não é? Por enquanto, amém? Bom, queridos, hoje é o nosso último encontro e eu confesso para vocês que se eu pudesse, eu iria esticar essa semana até o final de semana. Eu ia fazer isso, mas eu amanhã começo com outras 2 igrejas, que são as igrejas da Boca do Rio e Novo Paraíso, e vou com eles até sábado, e no sábado eu começo a semana de oração jovem, uma semana inteira, e depois da semana de oração jovem eu farei essa mesma semana lá na igreja do Marbac, e aí nós vamos encerrar esse ciclo de programas especiais, a semana de revivamento, e eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu quero agradecer a Nicole pela música. Cadê a Nicole? Aprendi seu nome, viu, Nicole? Eu fui pastor de uma menininha lá em Goiás, também o nome dela é Nicole, aí eu consegui gravar. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre... Vocês vão ver agora, porque vai ser colocado lá na tela. Agora mesmo. Temos algum amigo que, eu estou vendo alguns daqui, né? Os que ainda não são membros da Igreja Adventista, pode levantar a sua mão, por gentileza? Deixa eu ver aqui, desse lado primeiro, levante a mão aqui. Tem 1, 2, 3, 4. Aqui, 4, né? O irmão do Paulinho e do Carlinhos, como é seu nome mesmo, querido? Robson, desculpa, Robson. Nós já fomos apresentados, né, algum tempo atrás. E o nosso amigo aqui chama... Djalma, obrigado. E aí nós temos ali 2 senhoras, podem por gentileza dizer os nomes? Sandra e a Sandra e a Maria de Lourdes são parentes? Mãe e filha, né? Legal, e são parentes suas? Legal, muito obrigado, hein? E aqui desse lado tem o Eric, já conheço, né? Já somos amigos também. E quem mais aqui? Lá atrás, como chama, querido? Elmo, eu fui pastor de um Elmo, lá em Goiás também, olha, prazer, segundo que eu conheço. Parece que tem mais alguém ali atrás, quem é? Seu nome, querido? Desculpa, alguém traz o... Diego, obrigado. Ah, dinheiro. Desculpa. É Pinheiro. Atrás do Paulo ali. Desculpa, seu Pinheiro, foi só para o pessoal acordar um pouquinho, tá? Quem é que está ali junto com... Ah, sim, está se escondendo ali atrás. Ah, muito bem. Como é o nome dela, Paulo? Raí. Taine. Ok. Taine. Seja bem-vinda, Taine. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre reavivamento e a conclusão da obra. Hoje nós vamos ler mais a Bíblia do que ontem, tá bom? Então, fica com a sua Bíblia na mão, mas antes eu quero mostrar um dado interessante para vocês. Olha, no mundo hoje nós já passamos de 7 bilhões de habitantes. De acordo com os últimos dados relatados, 1 bilhão e meio são muçulmanos. Eu acabei digitando errado ali. 1 bilhão e meio são muçulmanos. 1 bilhão e 100 milhões são os secularizados, agnósticos, ateus. 900 milhões são hindus. 376 milhões são budistas. E existem centenas de outros grupos religiosos. E agora que eu percebi que eu acabei esquecendo de colocar, os cristãos somam hoje 2 bilhões e meio. A religião cristã é hoje a maior religião do mundo. Que bom, né? Só que tem um problema. Para vocês terem uma ideia, existem basicamente 3
grupos muçulmanos. São aqueles que são fiéis a Maomé, que seguem ao Corão, são os, vamos chamar assim, de equilibrados, tá bom? Nós temos um outro grupo que eles são mais simpatizantes do cristianismo, eles são muçulmanos, mas eles são tolerantes, tá bom? E há o grupo radical, aqueles grupos radicais que matam cristãos, e vocês conhecem, já ouviram falar algumas vezes, não é? Quando nós vamos para o budismo tem dois grupos, mas eles seguem basicamente as mesmas coisas. Mas quando nós vamos, por exemplo, quando nós vamos para o Hare Krishna, só tem um movimento Hare Krishna. Mas quando nós vamos para o cristianismo, nós somos os maiores, mas somos os mais fragmentados. O grupo de cristãos, ele é dividido, na verdade existem várias divisões, e eu não coloquei ali exatamente para a gente ganhar tempo. Vejam, os cristãos são classificados entre católicos, ortodoxos e as igrejas protestantes, ok? Então os católicos, eles têm os católicos que seguem a igreja romana, e tem um outro grupo de católicos que aqui no Brasil são chamados de Igreja Católica do Brasil. Nessa igreja os padres podem casar, eles não estão subordinados a Roma, ok? Quando nós vamos para as igrejas protestantes, nós temos as igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais e as igrejas chamadas de igrejas franqueadas, tá bom? Então, quando nós vamos para as igrejas tradicionais, nós temos basicamente as seguintes igrejas: luterana, metodista, presbiteriana, batista e adventista. Quando nós vamos para o ramo das igrejas pentecostais, e existem várias, sem dúvida alguma, a maior ícone, a Igreja Assembleia de Deus, e várias outras, e nós temos as igrejas que são chamadas de igrejas renovadas, é o pentecostalismo renovado, e aí várias outras ramificações também, e como eu falei para vocês, essas são chamadas então de neopentecostais, e as igrejas são chamadas de igrejas franqueadas, que são as igrejas Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Sara Nossa Terra e algumas outras, ok? Bom, nós somos o maior grupo mundial, mas somos o grupo mais fragmentado, e como adventistas, nós estamos hoje perto da casa dos 22 milhões no mundo. O Brasil é o maior país católico do mundo, é o maior país pentecostal do mundo e é o maior país adventista do mundo. Tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia, só nos Estados Unidos existem mais de 50 milhões de batistas. Só nos Estados Unidos. Então nós ainda temos muito que avançar. Muito. Antes de nós continuarmos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Algumas pessoas pensam assim: eu preciso ser adventista para ir para o céu? Não. Eu preciso aceitar a Cristo e a sua palavra para ir para o céu. Tá bom? E às vezes algumas pessoas de outras igrejas perguntam para mim assim: pastor, só adventista que vai para o céu? Eu digo: não, até adventista vai para o céu. Tá bom? Até os adventistas. Mas para que existe a igreja? E nós hoje vamos entender um pouquinho do propósito da igreja. Por que foi que Jesus colocou a sua igreja? Vejam, eu coloquei esse desenho bem simples. Talvez uma criança possa fazer com facilidade esse desenho. Quando a igreja começou, ela era uma igreja bem simples. Ela tinha um propósito, e o propósito era cumprir a missão. E qual era a missão? Fazer discípulos. Quando a igreja começou, não tinha departamento disso, departamento daquilo, departamentos, que tem um monte de programas que atrapalham um ao outro, que tem isso, que tem aquilo. Não, a igreja tinha um propósito. O propósito era ir e fazer discípulos. Era a missão da igreja. Era preparar as pessoas para a volta de Jesus, ok? A igreja foi crescendo e ela foi se departamentalizando, e nós temos um monte de vantagens com isso, mas também com isso nós tornamos a igreja muito complexa.
E hoje nós temos uma dificuldade muito grande de fazermos muitas coisas na igreja, porque as coisas ficaram muito complexas. E há necessidade de nós voltarmos a ser uma igreja mais simples para alcançarmos para cumprirmos a nossa missão, que é fazer discípulos. Então, o que nós percebemos hoje é que nós temos uma agenda muito lotada, não é? E com isso nós vamos postergando as coisas, vamos deixando para depois, e vamos nos envolvendo com tantas atividades, com tantas coisas, que por fim as igrejas perderam seu foco. As igrejas começaram a pensar que o papel delas é fazer programas, e programas, e programas, e programas, e programas, e programas. E isso foi separando, dividindo a igreja, de modo que nós sabemos que isso acontece em alguns lugares. É que ao programa desse departamento, aí só vem o pessoal desse departamento. No outro sábado tem um programa daquele departamento, só vem eles. Então, começou a criar uma série de disputas. E isso não foi saudável para a igreja. E nós vimos que nós vivemos essa realidade. E eu louvo a Deus porque nós estamos mudando isso. Em nome de Jesus Cristo. Bom, então, o que é que nós devemos fazer como igreja? Eu trouxe uma animaçãozinha aqui, um videozinho para vocês. Eu quero que vocês... Tem que colocar o som aí, tá? Quero que vocês acompanhem comigo. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Vocês concordam com isso? É esse o objetivo que nós vamos buscar. Nós vamos chegar lá. Bom, agora nós vamos fazer uma viagem pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Talvez você nunca tenha prestado atenção, mas o título do livro, ele sugere de fato aquilo que ele é. Ele narra os atos dos apóstolos, ou seja, o que os apóstolos fizeram, o que aconteceu com eles, o que eles viveram, como eles influenciaram o mundo da sua época. Então, eu quero que vocês... nós vamos dar uma olhada primeiramente no capítulo 2, nós já lemos rapidinho esse capítulo essa semana, e hoje nós vamos dar uma passada bem rápida. Alguém aqui está sem Bíblia e gostaria de ter uma Bíblia para acompanhar a gente? Propositadamente eu não coloquei as passagens hoje aqui, porque eu quero ver vocês. Tem aqui, o Basílio já está te entregando aí. Mais alguém precisa de Bíblia? Ok, Basílio, tem meu parceiro ali, olha. Antes da gente ler o texto, eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio aqui, olha. Eu estava fazendo uma pesquisa há algum tempo, fiz de novo essa pesquisa hoje, porque eu perdi todos os meus documentos, sermões, material da faculdade, da pós-graduação, perdi tudo. Estava no HD, queimou, perdi tudo. Então estou começando tudo de novo, né? E aí, eu percebi uma coisa interessante. Quando você vai na internet, você coloca assim, procurados,
E depois você coloca desaparecidos. Eu achava que era a mesma coisa, mas não é. O procurado é aquele que fez algo de errado, está sendo buscado. O desaparecido é aquele que desapareceu e que também está sendo buscado. Uns porque são amados, e outros porque pisaram na bola. Agora pensem comigo aqui, olha. Uma pessoa que desaparece, normalmente, existem exceções, mas normalmente uma pessoa que desaparece, ela tem as seguintes características. Ou é uma criança que ainda não sabe o que está fazendo, ela se perde na praia, no shopping, na rua. Ou essa criança é levada por alguém, ou seja, ela continua sem saber o que está acontecendo, tá bom? Ou se não é mais criança, é uma pessoa, um jovem, um adulto, normalmente um desaparecido é alguém que tem problemas mentais, ou está passando por distúrbios mentais, certo? Ou então é uma pessoa já bem idosa, que já está perdendo sua capacidade cognitiva, sua capacidade de raciocínio por algum motivo, alguma enfermidade, como Alzheimer, por exemplo. Essa pessoa se perde e ele está desaparecido. Por que pessoas se perdem? Por que pessoas se perdem da igreja? Vamos pensar aqui que no início, veja, quando Deus estava, a Bíblia diz que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se juntaram e disseram: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E então, quando eles estavam criando o homem, o Novo Testamento, Pedro, ele diz assim, que lá no início, antes de criar o homem, Deus já havia estabelecido um plano de resgate. Caso eles desaparecessem, então haveria uma missão resgate, e quem comandaria essa missão era Jesus Cristo, que viria. Ele não viria com a sua equipe, como acontece numa operação militar, quando eles perdido, eles vão com uma equipe pronta. Jesus não fez assim, ele veio sozinho para preparar a equipe, e essa equipe então começar esse processo de resgate, que seria ir atrás das pessoas que estavam ou que estão perdidas. Como eu já falei para vocês algumas vezes, vou completar agora 22 anos de ministério. E ao longo desse período tenho visto muitas pessoas se render a Cristo. Eu falei para vocês aqui no sábado que já batizei aproximadamente 1.200 pessoas, que eu mesmo peguei essas pessoas e pude batizá-las, e mais algumas poucas centenas de pessoas foram batizadas no meu distrito, mas não era eu o pastor que batizava. Então eu já vi mais de 1.000 pessoas, já batizei mais de 1.000 pessoas, mas eu fico pensando, será que foi pouco? Será que não poderia ter feito mais? Será que faltou alguma coisa para dizer? Então fiquei pensando assim hoje numa coisa: por que as pessoas deveriam aceitar a mensagem que nós pregamos? Por quê? O que está faltando para as pessoas entenderem? Vejam, hoje nós temos um problema seríssimo, e o nome desse problema se chama igreja. Eu vou colocar no plural. As igrejas são hoje um problema seríssimo para a pregação do Evangelho, porque fragmentou-se tanto, dividiu-se tanto, e existem igrejas para todos os gostos, e as pessoas criaram a ideia de que todos os caminhos levam ao céu. Essa foi uma estratégia que Satanás usou na época do apóstolo Paulo. Não são todos os caminhos que levam ao céu, só existe um caminho que leva ao céu. Afinal de contas, Jesus disse lá em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não disse eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Não, ele diz eu sou eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Imaginem vocês se nós víssemos uma criança, pequenininha. Hoje não tem nenhuma criancinha pequenininha aqui, mas imagine uma criança pequenininha que não tem noção e vai caminhando em direção a uma jaula de um animal feroz. Vocês se lembram que há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, aqui em Pernambuco, os pais estavam com uma criança próxima à jaula do leão, um circo, se não me engano, não é? E o leão foi lá e capturou a criança e devorou a criança.
matou a criança diante dos pais. Imagine se você estivesse vendo o seu filho com talvez um brinquedo na mão, um pirulito na outra, caminhando em direção ao leão, e você faria o quê? Ô menino, sai daí. É assim que você faria? Não. Quando nós estávamos lá no sítio, eu estava conversando com o Rivo e acho que foi com o Paulinho, né? Com o Carlinhos, alguém, conversando ali, e na hora que nós estávamos falando, de repente o Rivo levantou e saiu correndo, se barrou num outro lá, caiu o prato, quebrou o prato, e aí nós não entendemos nada, porque o Rivo ouviu uma criança dizer que a sua filha estava afogando. Eu não prestei atenção, eu não ouvi, os outros nós não ouvimos, mas o pai ouviu e saiu correndo e buscou a sua criança. Imagina se ele ficasse falando assim: menina, sai dessa água. Não ia dar tempo. Eu entendo que nós precisamos falar dessa mensagem não como uma opção, mas como a única alternativa que as pessoas têm de salvação. Queridos, nós precisamos parar de pregar adventismo para começar a pregar salvação. Temos que parar de pregar aquilo que nós achamos que é certo para pregar aquilo que é certo e que está na palavra de Deus. Porque nós precisamos levar para as pessoas a certeza de que se elas não aceitarem a Cristo, elas vão se perder. Não é que talvez possam se perder, irmãos, elas vão se perder. Não existe outra alternativa. E as pessoas estão se perdendo. E às vezes nós falamos da verdade com as pessoas falam: tá, eu vou ver. Como assim vai ver? O leão vai te pegar. Aliás, Pedro diz que o leão anda ao nosso redor, né? O diabo anda como um leão ao nosso redor, procurando a quem devorar. E o mesmo apóstolo diz: ele sabe que pouco tempo lhe resta. Agora tem uma coisa: você sabia que Satanás não tem raiva de mim nem de você? Você sabia disso? A raiva dele é de quem? É de Jesus. E como ele não pode afetar a Jesus, o que ele faz? É a nós que ele afeta. Vamos então ao texto, porque nós vamos fazer um passeio muito especial. O primeiro deles, Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Nós já vimos aqui que isso só foi possível porque eles passaram um tempo juntos, eles eliminaram todas as diferenças que existiam entre eles. Não havia mais nenhum sentimento que impedisse a ação do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo, ele não pode se manifestar na vida de alguém que não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Agora, o inimigo pode fazer isso. O inimigo pode fazer milagres, inclusive. Aliás, eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 17. Apocalipse 17. Depois nós vamos voltar a Atos e vamos ficar ali, tá bom? Apocalipse capítulo 17. No verso 3. Apocalipse 17, verso 3. Diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. O que significa mulher? Então a igreja estava montada em quem? Na besta. E essa besta estava cheia de nomes de blasfêmias. Verso 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, enfeitada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com a imundícia da sua prostituição. E na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vejam só, irmãos, mulher é igreja. No capítulo 12, verso 17, nós encontramos uma outra mulher. No capítulo 12, verso 17, diz assim, que o dragão agora começa a perseguir uma mulher. E essa mulher tem 2 características: ela guarda os mandamentos de Deus
e tenha fé em Jesus. No capítulo 12 é a igreja perseguida pelo dragão, pela besta. No capítulo 17 é a igreja que monta na besta para perseguir a outra mulher. E sabe que até alguns anos atrás eu achava que na Bíblia só existiam duas igrejas, a igreja verdadeira e a igreja falsa. Mas o Apocalipse 17 diz que existem várias igrejas. E vocês vão entender por que eu disse que hoje uma das coisas que atrapalha a pregação do Evangelho são as igrejas. Porque João, ao escrever no capítulo 17, ele diz que essa igreja falsa, que blasfema contra Deus e que persegue os filhos de Deus, essa igreja tem suas filhas. E a Bíblia chama de prostitutas, porque são mulheres que não são fiéis, são igrejas que não são fiéis. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como o noivo da igreja. Então essas igrejas são igrejas que não são fiéis ao noivo, não são fiéis a Cristo. E Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E essas igrejas dizem: não, ele não é o único caminho, existem outros caminhos. E aí confunde a cabeça das pessoas. Mas no capítulo 16, e depois desse verso nós vamos voltar ao livro de Atos, no capítulo 16, e eu vou pedir a vocês que me acompanhem, no verso 13, depois de derramar o sexto anjo, ele derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, foi o sexto flagelo. O verso 13 diz, Apocalipse 16, 13: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vejam, a Bíblia está dizendo que Satanás, ele vai usar pessoas nas igrejas para fazer milagres, para convencer as pessoas, para arrastar as pessoas de perto de Cristo, para dizer a elas que existem outros caminhos, outras verdades e outras fontes de vida. Mas o próprio apóstolo Paulo, ao falar a respeito, ele diz: mas esses espíritos que fazem milagres e não estão conectados a Cristo, não obedecem a sua palavra, são espíritos de demônios. Eu estava pregando uma vez, quando era pastor na igreja de Copacabana, e eu estava falando um tema parecido com esse, e eu disse assim: não sigam pastores que fazem milagres, mas não obedecem à lei de Deus. Esses pastores não são de Deus, eles são instrumentos nas mãos do demônio. Uma irmã olhou para mim, sério, baixou a cabeça e fez assim. Quando terminou o culto, ela me chamou e falou: pastor, o senhor fez uma coisa muito feia hoje. Eu falei: o que foi que eu fiz, irmã? Ela disse: pastor, o senhor disse que os pastores que não guardam a lei de Deus são instrumentos na mão do diabo. Eu falei: não, quem disse isso foi Paulo, eu só estou repetindo. Mas pastor, o senhor tinha que saber que tinha muita gente de outras igrejas aqui. Eu falei: bom, que bom, eles tinham que ouvir a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade? E ela falou: pastor, eu duvido que elas voltem de novo. Eu não tenho tempo de contar histórias hoje, mas foram batizadas 48 pessoas. Sabe o que o mundo está precisando? De pessoas que falem da verdade, acreditando que é a verdade. Mas vamos voltar ao livro de Atos, porque nós vamos continuar a nossa viagem. Bom, eles receberam o dom do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, não em línguas estranhas. Os discípulos não falaram Cantalá, Saramaniana, Betecova, Sessamalakai, não falou nada disso. Eles falaram em línguas de outros países. E eu desafio qualquer pessoa a me provar na Bíblia que algum apóstolo, que algum cristão naquela época falou em línguas estranhas. A Bíblia diz que eles falaram em outras línguas. Querem a prova disso? Capítulo 2 de Atos. Atos, capítulo 2. Quando nós olhamos o verso 8, diz assim: como os ouvimos falar cada um em nossa língua materna. Atos 2, verso 8. Depois nós encontramos o verso 11, finalzinho do verso 11 diz assim: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus.
Vejam, a Bíblia está sendo muito clara. Ela está dizendo assim: eles falaram em línguas de outras nações, eles falaram movidos pelo Espírito Santo, eles não ficaram rodando, eles não ficaram pulando, eles não ficaram gritando, eles falavam das grandezas de Deus. E ninguém fala das grandezas de Deus rodando como se tivesse possesso. Quando o Espírito Santo habita na pessoa, ela não tem esse tipo de manifestação. É o que a Bíblia diz para nós. Mas eu preciso avançar com vocês. Eu vou pedir que vocês agora vão comigo, acompanhem comigo no verso 42. Verso 42. O verso 42 diz como eles viviam, como aqueles convertidos, aqueles 3.000 que foram acrescentados à igreja, como eles viviam. O verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O verso 43 diz: em cada alma havia temor, e muitos milagres e sinais eram feitos por intermédio dos... Bom, eu sei que um percentual considerável, pelo que eu estou vendo aqui, não prestou atenção no que Lucas disse aqui. Pois eu vou repetir para vocês, tá bom? Vamos ler de novo os versos 42 e 43. Os novos conversos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Ou seja, eles comiam juntos, eles passavam tempo juntos, eles compartilhavam as coisas, eles oravam juntos. O verso 43 diz: em cada alma havia temor. Nessa primeira igreja não tinha fraco na fé. Não tinha espaço para isso. Nessa primeira igreja diz que aconteciam muitos prodígios. O que são prodígios? O que são prodígios? Milagres. Prodígios são milagres. Então veja bem uma coisa aqui, olha. Sabe o que é que Satanás vai fazer para enganar as pessoas e desviá-las da verdade? Milagres. E o que é que Deus vai fazer para juntar o seu povo e firmá-los na verdade? O quê? Vocês não entenderam, viu? Eu vou ler de novo o texto. Vocês vão sair daqui sabendo isso aqui. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos o quê? E que são prodígios? Milagres. Então vou repetir aqui. A Bíblia disse, nós lemos Apocalipse 16, verso 13, diz que foram vistos espíritos semelhantes a rãs e faziam milagres, e esses milagres eram operados por pessoas que serviam ao demônio. Mas a Bíblia está dizendo que a igreja que se uniu para seguir a verdade, para permanecerem na doutrina dos apóstolos, essa igreja, pela ação do Espírito Santo, vai fazer o quê? Milagres. Você acredita nisso? Eu acredito. Milagres vão acontecer aqui? Sim. E qual vai ser a diferença? Permanecer na verdade. Essa é a diferença. Se Satanás vai usar milagres para convencer as pessoas do erro, Deus vai usar milagres para convencer as pessoas da verdade. E isso vai acontecer em nossos dias, queridos. Só que a gente não fala disso. Quantos jornais da cidade souberam do milagre que aconteceu na vida da filha da Flávia? Nenhum. E por que a gente não fala? Por que a gente não chamou um repórter para vir aqui? Porque nós temos medo. Exatamente, Paulo. E a gente tem que perder esse medo. Eu não sei se eu contei isso aqui para vocês, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Eu era pastor na Ilha do Governador, a maior igreja que eu pastorei até hoje. E eu tinha 3 igrejas. Todas elas, aliás, 2 igrejas na ilha e uma igreja no continente. E uma das igrejas da ilha fica perto do aeroporto internacional, numa área que outrora pertenceu à Força Aérea, mas na época do governo Brizola, ele autorizou que as pessoas invadissem aquela área e proibiu que a polícia detivesse aquelas pessoas. E alguém lá separou um terreno e depois que tudo estava apaziguado, doou para a igreja estava lá, e a igreja não andava, não caminhava, e aqui não dá, porque tem igreja junto com o teu lugar, pastor, e os pentecostais estão aqui, e eles pregam, e eles falam, eles gritam, e nós ficamos acanhados, e a igreja não está avançando. E eu falei: Senhor, foi para isso que o Senhor me chamou para cá, para ouvir que a igreja não vai avançar? Não. Se for para eu ficar estagnado, então me leva para outro lugar. Mas Deus disse assim para mim: não, você vai ficar aqui mesmo.
É aqui que você vai ficar para fazer esse povo andar. Então eu fui para casa, eu me reuni com a liderança, eu falei, irmãos, nós precisamos de uma ideia para a gente fazer alguma coisa. O que é que nós vamos fazer? Pastor, nós já tentamos de tudo que o senhor imaginar, nós já fizemos. E eles não estavam exagerando, irmãos, tudo que a gente podia imaginar eles já tinham feito. Então eu me ajoelhei com eles, eu falei, Senhor, então nos ajude a imaginar alguma coisa que ainda não foi imaginado. Porque se tudo que foi imaginado já foi feito e não deu certo, está na hora de fazer alguma coisa que não foi imaginado. E aí o irmão, o ancião, olhou para mim e falou, pastor, o senhor está pensando em quê? Eu falei, não sei, não foi imaginado ainda. Como é que eu vou saber? Fui para casa. E aquela noite eu não dormi direito, pensando, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa com essa igreja, a igreja precisa avançar, foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos trouxe para cá, alguma coisa tem que acontecer. E eu fiquei clamando ao Senhor, foi uma noite que eu passei orando ao Senhor, pedindo a Ele. Irmãos, eu nunca prego de algo que eu não vivo. Eu não posso pregar de algo que eu não vivo. E eu clamei ao Senhor, foram horas, li a Bíblia, li o Espírito de Profecia, falava com ele, orava e nada. Quando foi mais ou menos 4 da manhã, eu me deparei com um texto, que nós já lemos essa semana. João 8,32. O que diz? Conhecereis a verdade? A verdade libertará. Falei, é isso aqui. Essa é a ideia que a gente não teve ainda. E aí eu sentei no escritório, e eu comecei a desenhar algumas coisas, escrever algumas coisas e pensei assim, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. O pentecostal fala muito de libertação, não é? Então vamos fazer, eu só tinha 16 dias para fazer um trabalho, porque eu tinha um outro compromisso com outra igreja, e decidimos fazer 16 dias de libertação. E preparamos um folder, e distribuímos em toda aquela comunidade, para os pastores pentecostais, para os obreiros, para o pessoal da igreja católica, para todo mundo, porque o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas. E nós conseguimos motivar a igreja, fizemos, irmãos, quase 5.000 panfletos daquele e saímos distribuindo. E aí então, agora parecia que estava tudo fácil, não estava fácil, porque o inimigo não quer perder as pessoas. E sabe o que aconteceu? Os pastores evangélicos se reuniram literalmente para dizer o seguinte, esse pastor novo que chegou aí da igreja adventista está querendo enganar a gente, porque a igreja deles não tem libertação. Libertação só nós que temos. E aí, irmãos, eles começaram a pregar nas igrejas. Olha, irmãos, quem recebeu esse panfleto aqui? Todo mundo levantava a mão. Não vão lá na igreja adventista, porque eles estão dizendo que tem libertação e eles não têm libertação. Se você for lá, na reunião que começa sábado, 7 horas da noite, você não vai ver a libertação. Se você for naquela igreja que fica na rua tal, número tal, no sábado, eles começaram a falar. E quando nós chegamos lá na igreja, mas a igreja estava abarrotada de gente. E eles me procuravam, falando, meu irmão falava, pastor, esse aqui é o fulano da igreja tal, esse aqui é o... Tá, e o que vocês vieram fazer aqui? Não, nós queremos saber que libertação é essa. E aí nós iniciamos com João 8,32. Conhecereis a verdade? E eu perguntava, você quer ser liberto? Quero, pastor. E você quer ser liberto de quê? E eles iam falando. Então a resposta é Cristo. E nós estudamos a Cristo. Durante 16 dias estudamos a Cristo. E eu me lembro que uma senhora que morava do lado da igreja. Vocês já perceberam que normalmente quem mora do lado da igreja, perto da igreja, não quer saber da igreja? Aquela mulher morava do lado da igreja, Dona Jurema. E ela foi lá. E quando ela chegou lá, ela olhou para a gente, e eu só tinha 16 dias, eu não podia ficar enrolando, e tinha que ser direto, tinha que falar a verdade, como João Batista. E eu me lembro que no primeiro dia, eu falei sobre a guarda do sábado. Primeiro dia eu falei, essa é uma verdade que vai libertar a gente. E a Dona Jurema ficava olhando para mim assim, sentava assim, mais ou menos onde está o Eric ali, e ficava olhando para mim, olhando. E aí quando eu terminei de estudar sobre o sábado naquele dia, ela falou assim para mim, o senhor prova isso na Bíblia Católica? Provo. Então amanhã eu venho e vou trazer mais gente para ver se o senhor tem coragem de provar. Falei, tá bom, mas eu só provo se a senhora trouxer mais uns 10. Eu vou trazer 20. Tá bom? E aí ela levou 20 pessoas. E quando chegou no outro dia, eu peguei minha Bíblia, deixei com a minha esposa, eu falei, então me dá sua Bíblia aqui. E pedi que ela viesse à frente. E todos os textos que falavam sobre o sábado, nós lemos na Bíblia Católica. E ela olhou para mim e falou assim, pastor, ela estava comigo no púlpito, ela olhou para mim e falou assim, eu vou matar
Você está numa favela, a pessoa fala que vai matar, você vai matar quem, dona Jurema? Eu vou matar aquele padre. Mas por quê? O que o padre fez? E sabe o que é legal? O padre era meu amigo. Um grande amigo, aliás. Amigo mesmo, não era conhecido não, nós éramos amigos mesmo. Eu vou matar, eu falei, não vai matar o padre não, o padre Avelino é meu amigo. Mas por que a senhora está dizendo isso? Na verdade foi só uma força de expressão. Ela disse assim: pastor, eu estou na igreja católica há tantos anos, há mais de 40 anos, e eu nunca me mostraram essa verdade na Bíblia. Eles nunca deixaram a gente ler a Bíblia. Eu falei, é por isso que a senhora vai ser liberta? E a dona Jurema foi uma das pessoas batizadas. Em 16 dias, 14 pessoas tomaram a decisão de aceitar a Cristo. E outras mais 30, quase 40 pessoas continuaram estudando a Bíblia conosco. E depois eu voltei na casa de um pastor e falei, eu quero te agradecer. Conhecereis a verdade? A verdade os libertará. Então, Cristo vai fazer milagres nos últimos dias. Mas eu quero avançar um pouquinho. E eu vou pedir que você continue ainda no livro de Atos, no capítulo 3, no verso 1. Capítulo 3, verso 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, que era 3 da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. E Pedro, olhando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E o verso 7 diz que, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, diz o verso 8, se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. E o povo falou: ô, silêncio aí. E silêncio o quê, rapaz? Eu fiquei a vida inteira ali na porta, ninguém falava comigo, só me jogava uma moedinha. E esse camarada aqui agora olhou para mim e falou: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu vou te dar. E ele estava cheio do poder de Deus. E só quem está cheio do poder de Deus pode passar isso para os outros. É isso que a gente precisa buscar, queridos. Esse relacionamento com Deus tão íntimo, que faz com que nós falemos com intrepidez para as pessoas. Imagine você olhar para alguém e falar assim: eu te digo, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Já pensaram? Você chegar para um casal e dizer: em nome de Jesus, hoje Deus vai abençoar a sua família. Em nome de Jesus, o seu filho vai estar liberto. Em nome de Jesus, usar o poder que Deus nos dá para fazer. Esses discípulos que receberam o dom do Espírito Santo agora falavam com intrepidez e sem medo. E os outros falando: oh, silêncio. Que silêncio? Para que silêncio? Eu estou louvando a Deus. Os amigos que vieram aqui no domingo disseram assim: pastor, que igreja é essa que canta desse jeito? Falei assim: é uma igreja cheia do poder de Deus. É uma igreja assim. Mas a história deles continua. E agora sim, nós vamos ao capítulo 5. Claro que nós não vamos narrar muitos episódios, mas no capítulo 5, verso 12, esses apóstolos cheios do poder de Deus, diz o verso 12, Atos 5, verso 12, muitos sinais e milagres eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Irmãos, eles começaram a fazer milagres. E o povo começou a vir, porque o povo queria saber onde que estava esse poder. Quando eu estava vindo para cá, que vi um monte de carros, logicamente sabia que os carros não eram de todos que vinham para cá. Mas eu fiquei pensando, quando a irmã disse: pastor, existe um centro espírita aqui perto e as pessoas vêm. E eles vêm. E não é por causa da mensagem. Eles vêm porque eles procuram alguma coisa que eles lá têm. E quem deveria ter? Nós. E quem terá? Nós teremos, em nome de Jesus. Amém? Quando nós colocamos no folder 16 dias, aliás, não foram 16, foram 14 dias. E foram 16 pessoas batizadas. 14 dias de libertação. As pessoas olhavam: deve ser uma nova igreja evangélica. Eles estão procurando aquilo que nós devíamos estar pregando há muitos anos. Por que as pessoas que olham para nós e sabem que nós somos adventistas dizem: ei, você é daquela igreja que guarda o sábado e não come carne de porco?
Já contei para vocês que me perguntaram uma vez, um pastor da Igreja Assembleia de Deus perguntou: pastor, você é daquela igreja que guarda sábado e que não come carne de porco? Eu falei: eu não. Que igreja é essa? A igreja adventista. Eu falei: eu não conheço essa igreja. Ué, mas a sua igreja como é que é? Se vocês comem carne de porco? Eu falei: não, não comemos. Vocês guardam sábado? Sim, guardamos. Então, eu falei: então o que, amigo? Como assim? É a única coisa que você acha que nós fazemos? Nós somos a igreja que segue a Bíblia toda, no Antigo e o Novo Testamento. A ênfase tem que ser diferente, porque nós temos que viver uma ênfase diferente. E agora nós estamos vendo o texto dizendo que os apóstolos, não foi só Pedro, os apóstolos, todos estavam cheios do poder do Espírito Santo. E Deus estava usando aquelas pessoas. E o texto diz que as pessoas vinham e se aproximavam. Porque, irmãos, Deus quer se manifestar em nosso meio, para fazer milagres, para fazer sinais e maravilhas, para atrair o seu povo, para reunir o seu rebanho, para preparar esse povo para a volta de Jesus Cristo. E aí, então nós chegamos no capítulo 5 também, agora no verso 17, nós temos um outro lado dessa história, que diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Ser totalmente de Cristo significa pare de sofrer? Não. Ser totalmente de Cristo significa: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu tenho bom ânimo. Uma igreja, uma religião que prepara você para viver a vida inteira aqui, não pode ser a religião bíblica, não pode ser a religião de Cristo. Cristo disse: vocês vão ter aflições, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para quê? Imagina vocês se todas as nossas orações fossem ouvidas por Deus. Imagine: Senhor, eu quero muito me casar com uma morena, então arruma uma morena para mim. Deus vai lá e ouve a oração. Aí depois de 2 meses ele encontra uma loura. Não, Senhor, não é mais a morena, é a loura agora. E aí depois ele está apaixonado pela loura. E daqui a 1 mês ele fala: não, Senhor, não é mais a loura, é uma mulata. Você imagina se Deus ficasse ouvindo todas as nossas orações? A gente nem sabe pedir. Você já pediu a Deus alguma vez para alguém morrer? Já? Você devia estar com muita raiva, né? Já pensou se Deus ouvisse sua oração? Já pensou? A gente não sabe nem pedir. Mas, queridos, eles estavam cheios do poder de Deus e milagres aconteciam. Mas cheios do poder de Deus, suscitou a ira de quem? Do inimigo. E o inimigo usou a seita dos saduceus, que, tomado de inveja, ordenou que eles fossem presos. Ser fiel até a morte. Quando trabalhava em Santa Catarina, fui pastor do soldado Bittencourt, Gilberto Bittencourt. Ele continua na igreja. Tive o privilégio de batizar o Bittencourt, sua esposa. Os filhos eram pequenos, hoje já são casados, têm filhos. E um dia, logo depois que o Bittencourt foi batizado, a sua filha nasceu. Se não me engano, uns 8 a 10 dias depois do nascimento da filha, estávamos na igreja no sábado de manhã. O bebê ainda não estava na igreja, era muito novinho, mas ele estava lá e de repente chegou uma viatura da polícia militar para levá-lo preso, porque ele deveria estar no quartel e ele estava em casa. Ele estava na igreja, aliás. E os soldados chegaram lá, eles não entraram porque a igreja é inviolável, eles não podem entrar sem autorização. E aí esperaram que o culto terminasse, e quando o soldado saiu, eles prenderam o soldado. Eu estava em outra igreja, porque eu tinha um distrito com 13 igrejas naquela época. Eram 6 cidades que eu cuidava, imagina vocês? 6 cidades. E aí me ligaram, não tinha celular também naquela época, né? Pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Pastor, mas o senhor tem que ir lá, a criança é novinha, a mãe está desesperada, a esposa está desesperada, o outro filhinho e tal. Irmãos, nós vamos entregar nas mãos de Deus. Mas pastor, o senhor não vai fazer nada? Eu falei: falei que eu vou orar. Mas o senhor tem que tirar ele da cadeia. Eu falei assim: querido, você lembra? No mundo tereis ser fiel até a morte. Ele já morreu? Não. Então, fica tranquilo aí, parceiro. O cunhado dele foi lá em casa: pastor, o senhor vai ficar aqui só orando? Eu falei: o que você quer que eu faça agora? Que eu junte um bando de homens e vamos invadir o quartel? Irmãos, essa luta não é carnal, é espiritual. As coisas vão acontecer na hora certa.
E ele olhou para mim e falou assim: se fosse comigo, eu abandonava a igreja. E eu percebi que ele estava no lugar certo, na hora certa, mas o seu coração não estava ali. Na terça-feira havia um desfile de 7 de setembro. E cidade pequena, pastor, uma autoridade reconhecida por todos, e eu recebia sempre o convite e fui para o palanque, juntamente com o vice-prefeito. O prefeito não pôde estar ali, porque ele era candidato à reeleição. E aí, quando eu olhei para o meu lado, quem estava do lado? O comandante da Polícia Militar, daquele destacamento. E aí nós conversamos um pouquinho, eu falei: olá, comandante, eu sou o pastor Gilson, pastor da igreja adventista, e o senhor prendeu uma ovelha minha. Ele falou assim: não, pastor, eu prendi um soldado meu. Eu falei: então vamos compartilhar aquilo, é teu soldado e minha ovelha. E eu quero pedir ao senhor que solte o soldado, porque ele não é rebelde, ele só está obedecendo a Deus. Ele disse assim para mim: pastor, o senhor se mete na tua igreja, e eu me meto no meu quartel, tá bom? Eu não vou na tua igreja te dar ordem, o senhor não vai me dar ordem. Eu falei: comandante, eu não estou te dando ordem. Eu só quero te lembrar o seguinte: o senhor está mexendo com o servo de Deus, isso é muito perigoso. Ele olhou para mim e falou: eu não acredito em Deus. Olhei para ele: sabe o que eu tive vontade de fazer? Ó. Eu tive vontade de fazer isso, mas eu não podia fazer isso para o comandante, né? Quarta-feira, isso foi na terça-feira, quarta-feira, e aí a família me ligando: pastor, o soldado o Bittencourt está preso. Quarta-feira eu recebo um telefonema da assessora do prefeito, dizendo assim: pastor, o prefeito quer conversar com o senhor amanhã, o senhor poderia vir amanhã de manhã para tomar um café da manhã de jejum com ele? Eu falei: posso sim. Quando deu 7h30 eu estava lá na prefeitura, e aí chegamos lá e começamos a conversar, e ele disse assim: pastor, eu estou vendo que o senhor está preocupado. Eu já éramos amigos, né? Eu falei: pois é, prefeito, o comandante prendeu o soldado Bittencourt. Por quê? É porque ele guardou o sábado. Falei: qual o problema de guardar o sábado? Vocês são adventistas, vocês seguem a Bíblia, vocês são um povo que guarda o mandamento de Deus e tem a fé em Jesus. Quase que eu gritei: aleluia! Ele já está pregando aqui para mim. E ele falou: mas ele ficou preso por causa disso? Eu falei: sim. Espera aí, pastor. Foi na mesa, ligou para a assessora e falou assim: ligue para o governador, por favor. Eu estava ali: olá, governador, eu estou aqui com o pastor Gilson. Ele é pastor da igreja adventista, uma igreja que tem prestado relevantes serviços para a nossa sociedade. É um amigo da gente, um homem de Deus. E o comandante da polícia prendeu o soldado só porque ele é fiel a Deus. O governador é muito amigo do pastor Anísio Chagas, muito conhecido. O governador falou assim: como é o nome do comandante? Fulano. Eu já estava com o nomezinho ali, né? Isso foi de manhã. Quando foi 2 da tarde, o Bittencourt estava em casa. O comandante ficou lá mais umas 3 semanas. Depois ele foi mandado para uma região mais fria, que é Lages, e eu soube que ele abandonou o serviço militar, a polícia militar. Mas o soldado poderia não ter sido solto. Entendem? O que Cristo espera de nós não é que nós confiemos nele a ponto de ele nos soltar. Ele quer que nós confiemos nele a ponto de morrermos por ele. É esse tipo de fé que Cristo espera que nós tenhamos. Então, numa igreja que é cheia do Espírito Santo, também pode existir problemas. Também tem doenças que às vezes não são curadas. Também tem dificuldades, situações difíceis que não são resolvidas. Mas eles acreditavam em Deus, dependiam de Deus, colocavam suas vidas nas mãos de Deus. E com isso, várias outras pessoas eram alcançadas. E várias pessoas foram alcançadas pelo testemunho do soldado Bittencourt. Várias pessoas foram alcançadas. Quando nós pensamos que estamos sendo derrotados, Deus está usando aquela situação para alcançar outras pessoas. E aí nós chegamos num novo episódio que está ainda em Atos. Nós vamos ficar em Atos. Eu quero ler com vocês no capítulo 7, verso 54, uma história bem conhecida de vocês. 7, verso 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra eles. Verso 55,
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E então Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Somente alguém cheio do poder de Deus pode estar diante de uma situação difícil e perceber que é ali que ele vai ser alcançado, que ele vai ser salvo. A certeza de que está fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus. Mas a nossa história continua, e eu quero ler mais 3 episódios com vocês. A primeira dessas 3 está no capítulo 8, verso 1. 8, verso 1. Diz assim: que Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo estava ali segurando a capa dos executores de Estevão, que mataram no apedrejado. E continuando o verso 1, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, fazia o quê? Assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A igreja agora sendo perseguida, Estevão morreu, o medo começa a tomar conta de alguns, Saulo começa a bagunçar as coisas, porque Saulo era um menino, mas agora ele assume o papel de algoz. E a igreja: será que eu fiz a coisa certa? Será que esse é o caminho que Deus quer para mim? Mas irmãos, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa: Deus nunca abandona os seus filhos. Nunca. Deus nunca abandona os seus filhos. E no capítulo 9, no versículo 32, nós temos o penúltimo episódio de hoje. Aliás, vamos ler também o verso 31. Já lemos essa semana aqui, eu quero ler de novo com vocês. Verso 31. Aí, veja. Agora Saulo foi alcançado pelo poder de Deus. No verso 20, Saulo vai pregar em Damasco. Depois Saulo vai para Jerusalém e Tarso, e ele agora como um homem transformado, alcançado pelo poder de Deus, derrubado do cavalo pelo próprio Cristo. Cristo pergunta para ele: Saulo, por que você está me perseguindo? Ele fala assim: eu não estou te perseguindo não, estou perseguindo os cristãos. Pois é, Saulo, são meus filhos, não mexe com eles, Saulo. E Saulo entendeu. E o verso 31 diz assim: no meio desse turbilhão todo, olha o que Lucas escreve: a igreja na verdade tinha paz. Puxa, como paz? Que negócio é esse? A igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no, o que diz no finalzinho? Conforto de quem? Do Espírito Santo. O que acontecia com essa igreja? Perseguição, luta, dificuldade. Aí Lucas vai falar: na verdade, pessoal, deixa eu contar para vocês aqui, a igreja tinha paz, porque eles estavam unânimes, eles pensavam a mesma coisa. Não tinha ninguém de cara amarrado um com o outro, não tinha ninguém que exigia uma coisa do outro. Eles compartilhavam as coisas, eles viviam como um verdadeiro corpo, o corpo de Cristo. E eles estavam tão unidos, e a amálgama que os ligava era própria pessoa do Espírito Santo. E eles agora imbuídos desse poder, eles realizavam milagres, eles eram presos, o povo orava e eles eram soltos. E eles queriam acabar com a igreja, mas não se pode acabar com a igreja de Deus. E agora Lucas diz: eles tinham paz, pessoal. No meio de tudo isso, sabe o que eles sentiam? Paz. Os meus 2 filhos, eu contei para vocês que eles nasceram muito grandes. Muito grandes. E eles mamavam muito, né? E ficavam muito pesados. Eles eram cheios de gominhos assim. E eu tinha que carregar eles no colo. Claro que primeiro um, passaram-se alguns anos, depois o outro, né? E aí eu tinha que carregar as crianças. Às vezes eu estava cansado, tinha trabalhado, visitado um monte de gente, pregado à noite, estava cansado. E ele simplesmente deitava aqui e descansava. Eu me lembro de uma ocasião, quando o Lolo ainda tinha uns 3 aninhos, nós estávamos lá em Goiânia, e aí viajamos da igreja para casa, que dava mais ou menos 40 minutos. Quando chegamos lá em casa, tinha um lance de escada para subir, eu peguei o Lolo no colo, aí ele: Lolo, fica aqui com o papai vai te levar. Eu falei assim: não, eu quero a mamãe. Por quê?
Por que quer, mamãe? Porque ela é mais macia. E aí nós demos risada, a mãe pegou e subiu com ele, mas eu fico pensando que esses discípulos, frio, fome, tristes, aí Lucas diz assim, eles tinham paz, porque eles se apegavam no colo de Deus, macio e quentinho. E a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo, a igreja crescia. Vamos ao último episódio? Atos, no capítulo 9. No verso... eu quero ler com vocês, desculpa, o verso 32, que fala de um outro episódio interessante. Diz o verso 32: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Gilson, Paulinho, Felipe, Carlos, Rodrigo, Paulo, um homem que havia 8 anos, estava numa cama, era paralítico. E Pedro disse: Enéas, o que diz o texto? Jesus Cristo te cura. Levanta, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais e viram-no, todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entenderam por que a igreja tinha paz? Bom, então nós vamos ao último texto. No verso 36, diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu, veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Se nós tivéssemos tempo, nós leríamos vários Atos dos Apóstolos. Todos eles convergem para uma coisa: estavam cheios do Espírito Santo e eram instrumentos na mão de Deus. Eu nunca sonhei em ser um pastor. Nunca. Aliás, os testes vocacionais dizem que eu não tenho nenhuma vocação para ser pastor. Nenhuma. Nem 1%, não. Nem 0,5% não tenho. Eu fiz um teste o ano passado de uma empresa americana muito conceituada, com reconhecimento científico, e dizia assim: linha ministerial, 0. E a recomendação: não estude teologia. Assim, desse jeito. E o meu sonho era ser engenheiro. Primeiro eu queria ser engenheiro elétrico, telecomunicações, até o momento que eu decidi que eu seria um físico nuclear. E comecei a estudar para isso. E no ano que eu fui fazer o vestibular, todas as universidades do Rio de Janeiro, todas que tinham o curso que eu queria, naquele ano, e só naquele ano, todas caíram no sábado. Por quê? Fiquei preocupado, comecei a orar a Deus e falei assim: Senhor, por favor, Senhor, faça um milagre na minha vida. O Senhor sabe que eu venho de uma família muito pobre, já passei tanta dificuldade, e o Senhor me deu inteligência, e eu quero avançar, Senhor. E eu estava pedindo a Deus que Ele me desse aquilo que eu queria. Eu pensei até, fiz prova para a academia da Força Aérea, e aí não passava por causa de 1 ponto. E eu me lembro de um colega meu que fez a prova comigo, ele passou, eu não passei, e eu sentei, eu me ajoelhei e falei: Senhor, aquele incircunciso, Senhor. Eu falei assim com Deus: Senhor, o cara enche a cara de cachaça na sexta-feira, Senhor.
Eu vou para a igreja tomar Santa Ceia, o cara vai para o bar beber cerveja, e o cara passou, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sabe o que eu falei para Deus? O Senhor não gosta de mim, não é? Olha que idiotice, eu falei para Deus, o Senhor não gosta de mim. Mas eu orava e falava, Senhor, faz um milagre na minha vida. Só que eu queria que Deus fizesse o milagre que eu queria, e Deus queria o milagre que Ele queria. Até que, no dia 30 de outubro, eu dei entrada no Hospital Adventista Silvestre para fazer uma cirurgia simples das amígdalas. A equipe médica adventista orou comigo e disse, olha, nós vamos aplicar agora anestesia, sua cirurgia vai durar no máximo 40 minutos, tranquilo, amanhã você já vai embora. Ok. Só que a cirurgia de 40 minutos levou 4 horas. E depois que eu fui para o quarto, eu comecei a ter hemorragia. E eu tocava o botãozinho, chamava a enfermeira, ela vinha, olhava, falando, não, isso aqui é normal, porque você fez a cirurgia, é um resquício de sangue e tal. Só que o sangue o volume começou a aumentar, e aí eu sofri por umas 2 horas com hemorragia, até que, para encurtar a história, até que eu tive uma parada cardíaca. Uma amiga minha, que fazia um curso no Silvestre, naquela época eles tinham um curso de técnico de enfermagem, ela me viu lá, saiu correndo, chamou a equipe médica, eles vieram, e aí começou um processo de conversão na minha vida. Eu estava na igreja desde os 6 anos de idade, mas eu não permitia que Cristo fosse o Senhor da minha vida. Naquele dia aconteceu algo que eu jamais vou esquecer. Eu me lembro que eu não percebi quando a equipe médica chegou, mas eu ouvi quando eles diziam assim, quando a médica dizia, como é que estão os batimentos cardíacos, pulsação, me informe os sinais vitais. E o auxiliar falava, doutora, os sinais estão caindo. Até o momento que eu ouvi ele dizer, o coração dele parou. E ela dizia, aplique a massagem, e aplique a adrenalina, e aplique essas inas todas. Eles colocaram acesso aqui no bíceps, aqui. E eles aplicavam, e eu ouvia quando o rapaz batia no meu peito para o meu coração voltar a funcionar. Até que, pelo menos uns 15 minutos depois, ela disse assim, por favor, anote a hora da morte. Sabe o que eu queria falar para ela? Como assim? Que negócio é esse? E aí ela saiu, eu não via, mas eu ouvia tudo. Ela saiu, o pessoal saiu. E um dos auxiliares de enfermagem era um amigo meu da época de Desbravadores. E ele falava assim, Senhor, por que o Senhor deixou ele partir? Nós somos amigos desde criança. Tão jovem, eu tinha nessa época, irmãos, 20 anos. 20 para 21 anos. E aí eu lembro que naquele momento eu comecei a falar com Deus assim, Senhor, alguma coisa está errada, porque a tua palavra diz que os mortos não sabem de nada, eles não ouvem, eles não participam, eles não sabem nada. Senhor, eu estou ouvindo tudo, e eles disseram que eu estou morto. Como é isso, Senhor? Se eu não fosse adventista, eu tinha morrido naquele dia, porque eu ia acreditar que estava morto. E naquele momento eu me senti caindo num buraco muito escuro, e fui caindo. E na minha divagação, na minha imaginação, eu tentava colocar as mãos assim nas paredes para me prender e não cair mais. Mas eu caía. E enquanto eu caía, eu disse assim para Deus, Senhor, o Senhor sabe que desde pequenininho eu tenho medo de ser pastor. E eu disse para o Senhor que eu seria qualquer coisa na vida menos um pastor. Só que agora minha vida está indo embora. Eu não tenho mais minha vida, eu já fui declarado morto. Eu quero fazer uma troca com o Senhor. Se o Senhor me der uma vida, essa vida vai ser tua. Mesmo que eu não queira, ela vai ser tua. E quando eu falei isso para Deus, eu senti uma mão segurando desse jeito assim, ó. Já faz mais de 20 anos, eu não esqueço a posição e sempre me arrepio quando eu lembro disso. E aquela mão segurou ali e me puxou. E eu ficava olhando para cima assim e via como uma claridade, não era luz não, né? A claridade mesmo aparecendo. E eu, Senhor, eu quero respirar. Ele falava assim, calma aí,
eu estou cuidando de você. E me puxava. E quando eu, na minha imaginação, saí daquele buraco, eu abri os olhos e fiz. E o rapaz já tinha tirado o acesso aqui dos meus braços, só faltava desse bíceps. E quando eu fiz, ele olhou para mim e falou assim: pisca. Eu pisquei. Pisca de novo. Eu pisquei de novo. Ele me largou e saiu correndo. Saiu correndo. Em menos de 15 segundos a equipe estava toda de volta. E eu me lembro que eles fizeram aquele atendimento de emergência, ligaram para o médico para voltar. Um problema aconteceu com a cirurgia. E teve um momento que eu estava a sós com a médica, uma argentina, estava fazendo uma residência lá no Rio de Janeiro, no Hospital Adventista. Ela disse assim para mim: eu não pedi a Deus, e eu confiei no meu conhecimento, mas hoje Deus me provou que as coisas acontecem de acordo com os seus planos. Eu, com os olhos fechados ainda, ela segurava na minha mão e dizia: por favor, me perdoe, eu não tive fé. Eu saí dali do hospital, perdi muito sangue. Eles não fizeram transfusão porque naquela época havia um risco muito grande de contaminação com HIV, por exemplo. E eu fiquei em casa alguns dias descansando antes de voltar para o trabalho. Mas a minha vida mudou naquele dia. Eu posso dizer para vocês perfeitamente, queridos, que todas as pessoas, eu vou repetir para vocês, todas as pessoas que têm um encontro com Deus, elas são diferentes. Todas as pessoas. E então eu decidi que iria cumprir o meu propósito. Tentei fugir dele algumas vezes. E todas as vezes que eu queria fugir, Deus abria as portas para mim. E então, eu entrei no ministério e tenho visto o inimigo se manifestar algumas vezes, mas eu tenho visto o poder de Deus se manifestar milhares e milhares de vezes. E hoje eu digo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. E Deus me traz aqui para esse distrito para poder dizer para vocês: o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus que enviou o seu Espírito Santo, o Deus que fez a igreja se movimentar, é o mesmo Deus que vai fazer as coisas acontecer aqui nesta igreja. E nós vamos ver milagres acontecendo aqui, como Ele fez um milagre na minha vida, na minha morte, como Ele me trouxe aqui para dizer para vocês: a promessa que Ele faz não é para os nossos filhos ou os nossos netos. A promessa que Deus faz, o derramamento do seu Espírito Santo, é para nós hoje. E Ele vai fazer isso em nosso meio. Você crê que Deus vai te usar? Então eu quero encerrar esse programa de hoje, essa nossa meia semana de arrevamento, perguntando, eu quero fazer duas últimas perguntas. A primeira pergunta é: quantas pessoas estão aqui hoje que querem dizer: Senhor, já sou membro da igreja, quero viver a experiência do batismo com fogo, quero ser instrumento em Tuas mãos e quero levar pessoas à salvação? Há alguém que quer fazer? Amém por isso. Ok. A última pergunta é: há alguém hoje conosco que não é membro da igreja e que entende que está na hora de tomar a sua decisão, ser batizado, preparar-se para o encontro com Jesus Cristo, ou seja, quer aproveitar essa oportunidade? Hoje eu quero fazer uma oração especial com você, porque o milagre na sua vida vai começar hoje. Há alguém que quer tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo? Amém, querido. Você pode vir aqui pertinho? Eu vou pedir a alguém que quer ser um instrumento na mão de Deus para vir junto com Ele. Tem alguém que quer vir aqui? Vem cá, Carlinhos. Tem mais alguém que não é membro da igreja e entendeu que hoje Deus está chamando você para a salvação? Não é para conhecer Jesus, não. É para aceitar a Jesus. É para dar a vida a Cristo. Tem alguém aqui? Tem mais alguém além dele? Então deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vocês lembram do episódio de Pedro? No capítulo 3?
Ele chegou lá e disse: o que você quer eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro colocou a mão nele e levantou. Eu quero saber se há alguém aqui nesta noite que quer colocar a mão em alguém para dizer para ele: o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Para trazer essa pessoa aqui. Quem é que vai trazer o meu amigo aqui? Vamos lá? Às vezes eles precisam de pessoas que ponham a mão neles. Você tem fé suficiente para colocar a mão neles? Então coloque a mão. Ele levantou a mão sozinho. Eu preciso de alguém que coloque a mão em alguém e diga assim: eu quero te ver no céu também. Eu quero que você esteja preparado. Está na hora de nós começarmos a praticar isso. A gente fala que acredita, então a gente tem que ter coragem de fazer. De chegar perto do coxo e falar assim: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta, porque ele vai transformar a sua vida. Você tem coragem? Faça isso. Vai lá, fala para Deus e fala para a pessoa: eu quero te levar lá. Eu quero te ajudar. Quero te ajudar a tomar decisão ao lado de Jesus Cristo. Você tem que fazer isso. Entende? Entendem isso? Que está na hora de a gente sair da teoria para ir para a prática? Entendem isso? Pessoas precisam às vezes que nós coloquemos as mãos neles. Vem aqui pertinho. Vem cá, querido. Vem cá, Eric. Deus te abençoe, querido. Vem cá, irmã Solange. Vocês entendem? Entendem como tem que acontecer as coisas? A gente tem que parar de dizer amém e a gente tem que começar a fazer. Alguns dias atrás eu falei: a gente tem que parar de orar e fazer mais. Quer dizer, não é parar de orar. A gente tem que parar de só orar e fazer mais, e andar mais, e buscar as pessoas. Porque isso significa estar cheio do Espírito Santo. É poder olhar para alguém e falar assim: em nome de Jesus eu te digo, levanta e anda. E não é só quando a pessoa está enferma fisicamente, é quando a pessoa está enferma espiritualmente também. E nós temos que começar a nos acostumar com isso, irmãos. E tem que ser uma realidade de todos nós. E você tem que ter autoridade para chegar para o seu esposo e dizer assim: hoje eu vi o poder de Deus se manifestando, e Ele vai se manifestar aqui em nossa casa. Em nome de Jesus eu te digo, levanta e anda. Tem que ter essa coragem. Só alguém cheio do poder de Deus pode fazer isso. Eu não vou descansar enquanto não vir essa igreja toda se levantando para buscar pessoas para o reino de Deus, para o poder de Deus, para transformar vidas. O último texto que nós lemos disse que o povo era perseguido, mas eles tinham paz, e o Espírito Santo se movimentava, e a igreja crescia, e as coisas aconteciam na igreja, porque Deus estava se manifestando ali entre eles. O Espírito Santo tocava na vida das pessoas, e acontecia coisas que eles nem imaginavam. Tem que ter autoridade dos céus para dizer: Senhor, usa-me nesse momento, e em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Porque um coxo não pode andar sozinho, um morto não pode levantar. É por isso que Deus tem que derramar o seu Espírito sobre pessoas que estão vivas, e que compreendem, e que aceitam a sua palavra, aceitam a sua verdade. Ontem eu falei para vocês que uma igreja revivada é uma igreja onde há conversões. E as conversões muitas vezes precisam de pessoas que tenham coragem de se levantar e ir em direção ao coxo dizer: em nome de Jesus eu te digo, levanta. Entenderam como funciona? Entenderam? Se você ficar só sentado dizendo amém, não vai acontecer nada. Você tem que se levantar. Você tem que ir lá. Eu quero cantar uma música com vocês agora. A música que nós vamos cantar é Teu Poder. Você tem aí, Flávio? Porque é o que nós vamos pedir a Deus nesse momento. O poder de Deus. E eu hei de ver o dia quando nós teremos aqui uma igreja inteira se levantando. Porque haverá uma outra igreja inteira e aguardando que nós toquemos neles. É isso que nós veremos. Deixa eu falar uma frase que já tem 3 cultos que eu não digo. Lembra qual é? Eu não vou desistir dessa igreja. E hoje eu tenho mais motivos ainda para dizer. Deus seja louvado, querida. Eu quero dizer para vocês que vieram aqui e os que foram trazidos, que a partir de hoje nós não vamos mais parar de orar por vocês. E tem uma coisa, olha bem para mim, hein? Comece a se preparar, porque Jesus vai fazer um milagre na tua vida.
Mas Solange, Deus vai abençoar a senhora. E você também. E você também. Deus vai fazer coisas maravilhosas. E você também, amigo. A tua família está toda aqui. Jesus vai voltar logo. Ninguém quer deixar você para trás. E vocês aqui, queridos, está na hora da gente começar a viver uma nova realidade com Cristo. A mensagem que nós pregamos não é mais uma verdade, é a verdade. E daqui a pouco Jesus volta. E eu não quero ter que olhar para trás e dizer tchau para vocês. Não, eu quero dizer, que bom que você está aqui com a gente. Eu quero orar com vocês. Fiquem em pé, por favor. Nós vamos cantar o hino agora. E eu quero convidar vocês a cantarmos com o coração essa música. E peça para Deus te dar. Não é só uma música, é um pedido a Deus. Vamos lá? Queremos te pedir, Senhor, teu poder, só há um meio. Da igreja, gostaria de se unir a esse grupo aqui para abraçar essas pessoas, para dizer para elas que nós vamos continuar orando por elas, nós vamos andar com elas, nós vamos visitá-las, nós vamos levá-las para almoçar conosco, nós vamos estudar a Bíblia juntos, que a partir de hoje eles fazem parte da nossa família. Essa é a hora de você vir aqui. Vem cá, abraça as pessoas, diga para eles como eles são importantes para a gente, diga para eles que hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia de uma nova vida ao lado de Cristo, porque Jesus está chamando a cada uma delas. Vamos lá? Tem mais alguém que quer vir? Por que vocês estão aí ainda? Não entendi por que vocês estão parados aí. Levanta e anda, toma teu leito, faz o que você quiser. A partir de hoje, irmãos, nós seremos uma igreja que vai trabalhar. Não fecha, Paulo, abre aí para o pessoal passar aqui, ó. Quero ninguém lá. Venham aqui, vocês também estão, vocês três aí, vem cá. É assim, João pregava assim, ó, o pessoal que está aí, Paulo, traz esse povo todo para cá, vem cá, irmão, vem aqui pertinho vocês, vem cá, vem aqui pertinho, isso, vem cá, vem aqui vocês aqui, ó, pode deixar ele aqui, não fica ninguém no corredor não, vem aqui. Olha, talvez vocês não saibam, mas tem algumas pessoas assistindo a gente e outros vão assistir depois, e eles precisam ver alguma coisa. Vocês aqui perto, eu não quero nenhum espaço aqui, vocês podem vir aqui pertinho, aqui, vem cá, vem aqui pertinho, vem aqui. Sabe por que eu estou trazendo vocês aqui?
Porque a Bíblia diz que antes do Espírito Santo ser derramado, eles estavam... E por que esse espaço? Vocês estão com medo da gente? Vem cá. Não tenham medo não, queridos. Venham aqui pertinho. Isso, vem aqui. Isso mesmo. Vocês perceberam como vocês ficaram com medo quando eu comecei a apelar ao Senhor? Nós temos que nos acostumar com o poder de Deus, queridos. O poder de Deus é algo que nós pedimos tanto e nós não estamos preparados para Ele. Eu louvo a Deus porque Ele tem me dado oportunidades, experiências em tantos lugares. E eu estou tão feliz por ver vocês aqui. Mas agora eu quero falar com as pessoas que estão nos assistindo. Quero dizer para você que Deus também tem um plano para a sua vida. Talvez eu esteja falando para alguém que há algum tempo deixou a igreja. Então, querido, deixa eu dizer para você, Jesus já está voltando. E você precisa voltar para Jesus. Tem que aproveitar a oportunidade que Ele ainda está dando para você. Porque Ele quer transformar a sua vida. Ele quer abraçar você, Ele quer que você volte para o seu aprisco, porque daqui a pouco Ele virá para buscar a sua igreja. Ele quer que você também esteja aqui. Naquele dia, o Senhor vai chamar o meu nome e o teu nome, e vai chamar o teu nome também. A igreja, a partir de hoje, vai se acostumar com a manifestação do poder de Deus. E nós veremos milagres acontecendo aqui. A partir de hoje, o primeiro milagre foi hoje. Vamos orar? Senhor, levanto minhas mãos agora sobre os teus filhos, pedindo ao Senhor que através desse gesto a tua bênção possa chegar a cada um deles. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelas decisões tomadas hoje, as decisões dos nossos amigos, parentes e as decisões tomadas pelos membros da igreja, que a partir de hoje começaram a perceber o teu Espírito atuando em nosso meio. Senhor Deus, nós estamos clamando, pedindo ao Senhor há tanto tempo pelo teu Espírito, e nós queremos ver, Senhor Deus, o teu Espírito se manifestando em nosso meio a partir de hoje. Batiza-nos, Senhor Deus, com o teu fogo santo, com o Espírito Santo, e limpa tudo o que existe em nós que não agrada a ti, a fim de que o nosso corpo completamente seja a morada do teu Santo Espírito, Senhor. A Bíblia disse que aconteciam tantas coisas, mas eles tinham paz, porque o Senhor da paz estava com eles. A Bíblia diz que o seu Espírito se manifestava e muitas pessoas eram agregadas à tua igreja. Senhor Deus, manifesta o teu poder em nosso meio, para que nós vejamos conversões acontecendo em nosso meio, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor Deus, nós queremos entregar em tuas mãos todas as pessoas que estão em nossa mente nesse momento. As pessoas pelas quais temos orado há algum tempo, talvez sejam parentes, os cônjuges, os filhos, amigos, pessoas do trabalho. Senhor Deus, que a tua bênção alcance essas pessoas, e nós iremos contactá-las, iremos chamá-las, e elas ouvirão a tua voz, e virão aqui para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Olha para a pessoa que está ao teu lado, dá um abraço nela, dá um abraço aqui, isso, dá um abraço. Agora eu quero que você diga uma coisa para ela. Diga assim: a partir de hoje você pertence a Cristo. Você pertence a Cristo. Tá bom? Deus seja louvado.